Olá, gente linda e do bem que acompanha o Diário da Região pelas redes sociais. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Bem-Estar ao Vivo pelo Facebook. Eu sou Gisele Bortoleto e o nosso convidado hoje é uma pessoa para lá de especial. Ele é um presente não só para nós, mas também para todos os nossos internautas. Ele é Divaldo Pereira Franco, o maior orador espírita da Terra na atualidade. Mestre Divaldo, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer muito grande para nós do Grupo Diário da Região poder contar com a sua presença. Bom dia, muito obrigado. Esse prazer também é recíproco, tendo em vista o significado do Diário da Região para toda esta área do estado de São Paulo. E para você que não conhece, Divaldo Pereira Franco tem 90 anos, acredite. Ele nasceu na Bahia, uma terra que já é tradicionalmente religiosa. Ele já psicografou 262 livros. Olha que isso não é para qualquer um e todo o dinheiro é revertido para suas obras assistenciais. A Mansão do Caminho, uma entidade que atende famílias carentes da periferia de Salvador. Se você quer um pouquinho mais, Divaldo também já percorreu mais de 70 países, levando palavras de amor e esperança por onde ele passa. Ele também já recebeu o título de Embaixador da Paz no Mundo em Genebra, na Suíça. Se você pensa que ele vai vir aqui hoje para falar de religião e para tentar te doutrinar, não é nada disso. Mestre Divaldo, por onde passa, fala sobre o amor. Mestre, está faltando amor ou está faltando amar? No momento, a psicologia humana é muito individualista. Parece que nós fomos programados para viver a sós, o que é um equívoco. Nesse sentido, a cibernética contribuiu muito pela comunicação que estamos tendo agora. Nós mantemos através do iPhone, o iPod, o iPad, comunicação com a China e desdenhamos a pessoa que está próxima de nós dentro de casa. Então há uma carência de amor, porque o amor foi vilipendiado através da história. Desde que Freud estabeleceu a libido como base da vida, o amor foi colocado como sendo uma expressão da libido. Em realidade, o amor transcende. É um sentimento que nós temos de estar ao lado um do outro, para contribuirmos em favor da nossa cultura, da sociedade que está perdida, através das experiências do chamado ser vazio. Então essa carência está nos levando a esse individualismo e às crises. Todos falamos de crises internacionais, crises nacionais. A crise é do indivíduo. Desde que o indivíduo perdeu o endereço de si mesmo, ele ficou vazio. Então procura a fuga psicológica através do individualismo, do sexismo, do consumismo, mas ele necessita de amor. Todos necessitamos da afetividade para sermos plenos. E onde é que o ser humano vai parar se nós continuarmos nesse caminho de egoísmo e individualismo? É um caminho que tem volta? É um caminho sem volta, é um desvio. Nós olhamos do ponto de vista psicológico, somos 7 bilhões, 250 milhões de criaturas solitárias. Solitárias a um, na solidão, solitárias a dois e na multidão. Então o que vai? Vai na busca de algo que não lhe preenche, que é o prazer. Confundimos prazer com felicidade. O prazer é sensorial, a felicidade é emocional. O prazer repete-se como a sede da água do mar. Tomamos a água salobra e a sede não passa, aumenta. No entanto, nós necessitamos de algo que nos preenche interiormente, o ideal. O ideal de servir, o ideal de prestar qualquer atividade. Dizia Viktor Frankl, o notável psiquiatra austríaco que sobreviveu ao Holocausto, que todas as vidas devem ter um sentido psicológico. Porque a meta humana nós atingimos, mas falta uma meta interior para não cairmos no vazio. Então somos uma sociedade vazia. Através dos veículos da comunicação social, nós projetamos a imagem, a persona daquilo que não somos, para dar a impressão que todo mundo está feliz. No entanto, aí está a depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são 360 milhões de deprimidos. E numa previsão para 2025, se continuarmos assim, nós teremos a primeira causa mortes
Nesse ano, resultado da depressão, que é o suicídio, é o salto no vazio existencial. Então é necessário darmos um grito urgente: pense em você, ame a você mesmo. As religiões, apesar da boa intenção, nos deu um enfoque errado. Não gozem, não desfrutem. No Evangelho não tem nada disso. Jesus disse: o meu reino é de alegria, eu vos trago boas novas. Ele nos mandou ser felizes aqui na terra. A felicidade não é da terra, mas começa na terra. Então nós devemos voltar a este intercâmbio afetuoso, mantendo as conquistas notáveis da ciência. Dessa forma surge uma nova ética, a ética de ser útil, de sua vida ter um sentido além do ego. Com isso nós nos bastaremos e encontramos o caminho da paz. Para você que está chegando agora, nosso entrevistado de hoje é Divaldo Pereira Franco. Ele vai fazer uma palestra hoje a partir das 20 horas na quadra poliesportiva do Hospital Bezerra de Menezes. E você, internauta, que não vai ter oportunidade de participar da palestra, você vai poder assistir ao vivo. O Diário da Região vai transmitir a palestra também a partir das 20 horas no www.diariodaregião.com.br. Você que está participando com a gente, também não esqueça de mandar suas perguntas para o mestre Divaldo, que ele está aqui para responder. Mestre, onde foi que o ser humano se perdeu e voltou para esse caminho individual? Certa feita, numa aula em que estava o jovem Albert Einstein, o professor materialista disse: existe o mal? Era uma pergunta. E o jovem disse: não existe o mal. Ele disse: existe? E se existe o mal foi feito por Deus. Então o jovem Einstein disse: professor, por favor, eu tenho um bloco de gelo. Se eu levo ao calor, ele derrete. Se eu levo ao frio, ele se torna ainda mais sólido. Não é verdade? Sim, é uma grande verdade. Então, quer dizer que este bloco de gelo existe. Mas se colocar o calor, ele se dilui na água, estado líquido. Se colocar ainda mais calor, ele evapora-se, o estado gasoso. Então, ele não existe. É uma questão de presença do calor. Então, aquilo que nós chamamos o mal é a ausência de Deus. Mas não é um Deus antropológico, um Deus dos exércitos, um Deus que está nos vigiando. É esta força cósmica que criou o universo. E a partir dali, o jovem Albert Einstein, quando publicou em 1905 a teoria da relatividade, perguntaram: o senhor crê em Deus? E ele deu uma resposta filosófica notável. Ele disse: eu sei. Porque o verbo crer é muito relativo. Cremos hoje, não cremos amanhã. Mas o saber é permanente, desde que não haja uma perturbação cerebral. Aquilo que eu sei é permanente na minha vida. Eu sei ler, então eu olho um outdoor. Não vou ler, já li. Então nós estamos diante da ausência de Deus neste movimento que faz parte da nossa vida. E é necessário que tragamos esse Deus imaterial, esse Deus transcendência, que o Espiritismo define de uma maneira muito curiosa. Deus é a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. Há algo que não sabemos. Deveremos ter a humildade de saber que não sabemos tudo. Então a criatura se perdeu por volta do século XVII, quando a religião se separou da ciência e veio a presunção do materialismo. Hoje o materialismo, nos seus 3 aspectos, encontra o indivíduo para viver neste momento, mas a vida não termina na morte. Nós vemos pela física quântica que antes era necessário ver para crer, agora é necessário crer para ver. Nós encontramos aí as micropartículas e vimos no ano passado a descoberta do bóson. Não tendo como explicar essa energia, que é matéria, que é energia, disseram que era o psiquismo de Deus. Então estamos voltando a Deus. Nós estamos aqui com a participação de um grande número de internautas acompanhando nossa entrevista. Muita gente dizendo: o Serginho Luciperini dizendo bom dia, a Reni Trombi também dizendo que alegria, a Otília Fernandes, a Rita Fernandes dizendo que ele é maravilhoso, a Cássia Mariano, a Shirley Ataíde da Silva, a Jéssica Santos, a Dona Maria Batista Santos Silva não está aqui com a gente, mas ela está assistindo lá da casa dela. A Kelly de Souza está dizendo: as palestras dele são maravilhosas. A Soraya Ivanova
A Ivana Ivanova está pedindo para a Soraya assistir depois. A Luciana Lazar Ramoneda está dizendo um ser de luz. O Adriano Pups estão dizendo que os mortos não têm consciência de nada. Muitos familiares buscam conforto nas mentiras dos espíritas. Quando morremos, deixamos de existir. Caímos em uma espécie de sono e ficamos aguardando a misericórdia do Senhor. Mestre, o senhor não acha que o amor deveria ser a única religião que permite fanáticos? Jesus realmente não criou nenhuma religião. A religião foi criada nas palavras dele através da teologia. Diz aí o nosso caro companheiro que não existe, mas se ele continua dormindo esperando, ele existe. Ele não foi anulado. É uma questão de observar do ponto de vista vibratório. Que sou eu? Eu não existo. Eu sou um amontoado de átomos. Esses átomos aglutinam-se e dão um estado de natureza material. Ao dissolverem-se, eles me levam para o mundo da energia. Eu vejo a luz. A luz é energia e é matéria. Na sua curvatura é energia. No momento em que ela desce, ela é matéria. No entanto, é uma coisa que existe. É uma questão de convicção que eu respeito e acho formidável. Porém, para mim, o mais importante não é uma religião. É a conduta moral do indivíduo. Eu prefiro muitas vezes o indivíduo ateu, que não crê em Deus, que não crê em nada, não é importante, mas que tem caráter, que é cidadão. Há aquele que tem uma religião que é piegas, que é beato, e o caráter é chulo. Então, nós temos que deixar as discussões filosóficas muito rápidas para pensarmos no bem-estar da sociedade. A partir do nosso bem-estar, o Evangelho recomenda que nos amemos a nós. Isto é, que façamos de tudo para sermos felizes. Porque na hora que eu for feliz, o mundo todo será feliz. Através dessa mútua participação que existe entre mim e a sociedade. A Patrícia Bedran está dizendo: Divaldo é incrível, é um ser de luz que veio para nos ensinar muito. A Isabela Deslocal está dizendo: olha, ele é a paz em pessoa. Tive o privilégio de vê-lo ontem em Buritama. Fiquei ainda mais fã. O Divaldo tem realmente essa capacidade de emocionar a todos. Cidinha Longo, obrigada por participar conosco. Ela está dizendo: oportunidade maravilhosa. Obrigada, Divaldo. Angélica Cassiari de Campos: meu vozinho que tanto amo. Beijo para vocês, especialmente para o nosso Di. Di é uma forma carinhosa como ele é chamado pelos amigos dele. Mestre, nós gostaríamos de ficar atendendo nossos internautas, mas não é sempre que nós temos essa oportunidade de uma pessoa de luz. Qual é o segredo da sua disposição aos 90 anos? O senhor acaba de chegar da Suíça, quando tantas pessoas com problemas muito menores, elas reclamam da saúde delas, que elas não têm condição de fazer nada. Qual é o segredo de tanta vitalidade e de conhecer a sua missão nesse mundo? É o significado que desde muito jovem eu encontrei. Quando eu contava 6 anos, um dia eu me perguntei para que eu nasci. E então eu escutei uma voz curiosa: para amar. E estabeleci que o sentido do amar é servir. Aliás, o Rotary Club tem na sua roda dentada uma frase que eu considero pessimista. A frase diz: aquele que não ama não serve para viver. Eu diria: aquele que não ama ou que não serve ainda necessita de aprender. Porque a vida deve ser olhada sempre de uma forma positiva. E então eu compreendi que eu tinha uma tarefa, como todas as pessoas. A vida é um projeto do pensamento divino para a construção do bem perpétuo. Então eu procurei amar os animais, amar as plantas, amar a vida e amar-me. E encontrei uma alegria imensa quando eu li o Evangelho de Jesus. Eu diria agora como Gandhi: quando eu tive a oportunidade de ler as bem-aventuranças, eu compreendi a sinfonia notável da vida. Até então, o poderoso era aquele que esmagava, o vencedor era aquele que destruía. Vem Jesus e diz: vencedor é aquele que supera as más inclinações, aquele que domina as suas paixões. Porque vencer o outro é fácil, através da calúnia, da intriga, de uma arma, mas vencer as próprias más inclinações, isso é fantástico. Então eu me resolvi vencer-me a mim mesmo, ser útil e procurar sempre estar vigilante contra as minhas más inclinações. Já que nós estamos falando em amor, Divaldo Franco
é puro amor. Ele tem mais de 600 filhos adotivos. É isso mesmo, mais Exatamente. de 600 filhos. E quantos netos? Mais de 400. Hoje eles são médicos, são empresários. Sim. Nós tivemos a felicidade de receber almas muito gentis. Foram pessoas abandonadas na rua, deixadas em latas de lixo. O primeiro deles eu encontrei dentro de um depósito de lixo. Então eu fui ao tabelião e registrei-o como filho. Ele era afrodescendente. Então causou um verdadeiro escândalo e era crime, porque biologicamente não era meu filho. Mas eu registrei biologicamente para ver que o preconceito de raça, o preconceito de cor, qualquer tipo de preconceito é inferioridade moral da criatura humana. Nós temos o dever de ser felizes e receber cada qual como é. A mim me cabe fazer que você seja feliz a seu modo e não a meu modo. A minha alegria será a sua alegria. Então hoje ele é um cidadão, já me deu bisneto. E assim eu aprendi que amando podia fazer uma sociedade melhor. A religião está no alcance de cada um de nós. Temos tantas religiões quanto as necessidades emocionais. É uma questão da psicologia da consciência. Todos temos consciências, mas cada um de nós está no nível, desde a consciência de sono até a consciência cósmica. Eu não posso esperar que uma criança do jardim de infância pense como um pós-doutorado. Então compreendi que a vida é uma escola e que amar é uma meta. Tem uma pergunta agora do nosso internauta, o Leandro Augusto. Divaldo, pode-se dizer que a transição planetária está levando cada vez mais as pessoas a buscarem o espiritismo? Exatamente. Está procurando buscar Deus. O espiritismo é uma maneira de levar a Deus. As criaturas percebemos que todo o conforto, a tecnologia, toda a comodidade não nos basta, porque chega o momento da hora vazia, chega o momento da solidão. E então, nessa hora vazia, muito bem discutida por Carl Gustavo Jung, na psicologia analítica, o indivíduo cai nos seus arquétipos, naquelas heranças, naqueles hábitos antigos. E se ela não tiver uma boa estrutura, ela vem à falência. Aliás, Jung dizia de uma maneira brilhante isso. Quando você estiver diante de alguém, tenha a preocupação do alguém. Você está diante de uma alma. E note, ela é materialista. A alma no sentido da psique. Então é necessário que nós, que estamos mudando o mundo para melhor, porque os espíritas acreditamos que a Terra passa por uma fase de transição. Nós estamos vendo toda essa transição sociológica, fenomênica, as placas tectônicas repetindo no México e em outras cidades, inclusive no Brasil, houve um ligeiro tremor de terra em Poços de Caldas, uma mudança, uma adaptação, para que nós cheguemos àquilo que Jesus chamava o reino dos céus. Todos temos a ideia que o reino dos céus é um paraíso à distância. Mas o Papa Francisco disse há poucos dias, o reino dos céus é a consciência, não é um lugar geográfico. Posso fazer aqui nesta sala o reino dos céus. Se eu lhe proporcionar paz, está você no reino dos céus temporário. E vai naturalmente, quando morrer, para uma outra dimensão vibratória. Aqui estamos entre ondas. Neste momento, 1 trilhão de ondas estão levando mensagens para que todos nós as captemos em faixas de ondas, todas invisíveis. Mas nós, através da percepção dessas ondas, nós estamos num mundo fascinante. É necessário, portanto, que essas pessoas que estão buscando informações fazem perguntas. O Espiritismo é a doutrina que tem respostas. E todos nós gostamos de perguntar e de ter uma resposta compensadora. A Dalva Marchiori está dizendo, o semeador de estrelas, só gratidão. A Decimara Peredo está pedindo para o senhor continuar levando paz. A Maria Sabino de João, adoro muito. O Eduardo Amite, Divaldo, um ser de luz. Nós também temos aqui uma pessoa dizendo, entrevistadora, para de endeusar Divaldo. Jesus não aceitou ser chamado nem de bom. Nós ficamos muito felizes que até os haters, chamados haters, estão acompanhando esse programa com a gente hoje. Para que essas palavras possam também atingir não só os que já conhecem a importância do amor, mas para que mais pessoas que ainda não conhecem venham a conhecer. É isso? É verdade. Pouco importam as expressões. Jesus tratava do ser mais sublime. E chegou-se até ele um jovem e disse, bom mestre. E ele, sorridente, disse, a ninguém chames de bom.
Bom somente ao Pai. Mestre, sim, eu sou. A gentileza da nossa entrevistadora me chama de mestre porque não me conhece. É um ato de gentileza, de afabilidade, mas que não significa nada. Não adianta chamar alguém de mestre sendo ele o ignorante, ele continua ignorante. Então, tenhamos compreensão da gentileza dela e chamemos de mestre a todo aquele que nos ensina. Jesus não fica magoado com isso porque ele não é pequeno como nós. Não sou só eu que acho não, viu, gente? A Vânia Souza Tonetti está dizendo, esse homem é um anjo de Deus. A Cida Ferreira está dizendo que o senhor transmite paz. Tem uma pergunta agora que vai fugir um pouco do nosso assunto. Andrés Modas, uma página, está dizendo, pergunta para ele sobre os animais tipo cachorro e gato. Eu amo. Eles têm alma. Sim. Geralmente a gente não fala sobre os animais, vamos falar um pouco sobre Nós eles. temos o psiquismo. Na visão do Espiritismo, Deus nos cria simples e ignorantes. Então nós somos aquele elemento do psiquismo divino, como Jesus disse, vós sois deuses. Nós temos em germe o psiquismo divino que desenvolvemos. Então cães, gatos, peixes, dinossauros, todos têm psiquismo. A energia vital que movimenta a matéria. Os latinos já diziam de que existe algo que movimenta a vida. E isso nós chamamos de alma, espírito, pouco importa. Mas nós somos, criaturas humanas, o ápice desse processo de evolução. Através das repetidas reencarnações, atingimos um estado de plenitude, de sabedoria, um estado crístico, um estado Buda, um estado de liberdade, plenitude, estado luminoso, como chama a psicologia. Desta forma, assim, pode amar a seu cão, a seu gato, a qualquer coisa, a natureza, Deus está em toda parte. A Reni Trombi está fazendo uma pergunta para o senhor. O que o senhor nos recomenda para conseguirmos superar esse momento difícil que a sociedade está passando? Uma viagem interior. Ao invés de se preocupar com o fora, preocupe-se com a sua harmonia e faça todo o bem que estiver ao seu alcance. Dê um sorriso para quem chora, estenda a mão a uma pessoa que está ao desabrigo. Faça algo, seja útil, viva. O mais se dará naturalmente como efeito. A Patrícia Beltrán está pedindo uma gentileza e a gente não pode deixar de fazer gentilezas. O senhor pode comentar um pouco sobre os deficientes intelectuais com níveis diferentes de deficiência? O que possivelmente foram em vidas passadas? A psiquiatria, a medicina está mudando e considerando as questões espíritas nos processos de tratamento? Indubitavelmente. Hoje, um grande número de psiquiatras, psicanalistas, psicoterapeutas conclui que existe a alma. Além da psique, a alma encarna, vem à Terra, o indivíduo morre no corpo, reencarna adiante. E através dos atos praticados, bons ou maus, eles geram o que os indianos chamam karma. Em realidade, nós não aceitamos a palavra karma, que significa roda em sânscrito. Equivale a dizer, se eu fiz o mal, eu tenho que pagar o mal. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, dizia que há uma lei de causa e efeito. Todo efeito, diz a física, é resultado de uma causa. Se eu nasço com uma deficiência mental, desde as leves manifestações do autismo, as graves psicopatologias da mente, eu pratiquei atos ignóbeis e Deus me dá a oportunidade de reparar. Então sou digno de toda a ajuda da sociedade e a psiquiatria hoje dispõe de um arsenal imenso de produtos e de instrumentos para tornar a minha vida menos penosa, mais agradável e mais social. É uma conquista transcendental da psiquiatria a aceitação da imortalidade da alma. Criou, aliás, numa pequena cidade da Califórnia, uma doutrina nova, a psicologia transpessoal. Além da psicologia behaviorista, da psicologia paternal, da psicologia analítica ou da psicanálise de Freud, nós temos agora uma psicologia que acredita na alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, nas obsessões. É um passo muito largo dado pela psicologia. Tem um amigo nosso, um grande colaborador, o Oceander Vesky, dizendo: Divaldo, Rio Preto te ama. E se depender dos nossos internautas, o senhor vai ter que mudar um pouco sua agenda. Estão dizendo que o senhor precisa vir pelo menos 3 vezes por ano aqui para o Rio Preto. Topa? Top.
Tem muitas perguntas, nós gostaríamos de fazer perguntas de todos os internautas, citar o nome de todos vocês, a Célia Hernandes, Divaldo, amamos você, o Alceu e a Célia estão falando. O Mohana Adas Filho, Divaldo, estamos te esperando em Americana, arrasando, é o que ele está dizendo aqui. O Fábio Veronese pergunta, Divaldo, qual é a missão do Brasil na mudança planetária no novo milênio? Observação, se chegar aos 50 com a sua energia, aos 90, eu serei grato. Vai chegar, porque o processo da evolução tecnológica nos proporciona hoje a longevidade. Mas não é importante ter uma longevidade, mas viver intensamente cada momento da vida. O mais importante não é ter tal ou qual idade. Jesus morreu aos 32 anos, revolucionou a história. Ernesto Renan, o grande escritor francês materialista, diz que ele foi tão grande que dividiu a história antes e depois. Então eu faço voto que você atinja os 100, porém de uma forma saudável. Para tanto, ame-se, ame. Não dê preocupações a essas questões mínimas que nós gastamos os nossos neurônios cerebrais em autodefesa, nos intoxicamos de contrariedade. Se alguém não gostar de você, o problema é dele, não é seu. Goste dele. Eu sempre tenho dito, todos nós temos inimigos. Nós, as pessoas públicas, temos muitos inimigos, mas é uma questão da lei das afinidades. O importante não é ter inimigo, o importante é não ser inimigo de ninguém. Aos 90 anos eu jamais me tornei inimigo. Por que eu vou perder tempo destruindo quando nós podemos edificar? Então formulo votos que você atinja uma bela idade e que desde ontem procure compreender que a vida tem o sentido de amar e servir. Quem não vive para amar ainda não aprendeu a ser grande, a ter um equilíbrio psicológico. E qual é a missão do Brasil? Afinal, foi a primeira pergunta que ele fez. Essa missão do Brasil é nos conscientizar disso. O livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, diz que nós seremos uma grande nação. Eu evito nacionalismos, porque isso nos daria um tipo de privilégio em detrimento das outras nações, qual aconteceu com Israel. Mas, sem dúvida, o brasileiro miscigenado é um biótipo típico. Nós vivemos um momento de uma crise política, sociológica e econômica muito grave. Porém, a crise pior é a moral. Se nós espíritas, falando sobre o bem, procedermos bem, se nós demonstrarmos que essa mensagem nossa tem um grande significado, naturalmente a missão do Brasil será cumprida, levar ao mundo uma mensagem de esperança. E isso está acontecendo. Eu tenho viajado muito, viajo a média de 210 dias por ano. E conheço muito esse relacionamento humano, porque nesse largo período da existência, eu tenho podido conviver com os mais diferentes biótipos. E noto que nós brasileiros, não em detrimento de outras nações, somos um tipo, permita-me a palavra, especiais. Porque nós estamos em toda parte determinados terrores. O nosso terror é a falta de dignidade, a violência urbana, a violência de toda natureza, porque começa na violência doméstica, na violência do lar. Quando o homem agride a mulher, tem a covardia de não respeitar a feminilidade. Quando nós desrespeitamos nossos pais. Então esse nosso estado de violência interior corre as manchetes e nós no Brasil estamos vendo uma guerra não declarada, a guerra da violência urbana, que nós podemos enfrentar com o amor. Eu também já fui assaltado. Claro, eu fico, aliás, ufano de ter sido assaltado. E quando o bandido me disse, o que é que leva aí? Eu digo, olha, eu levo aqui pouca coisa, eu não sabia que ia ser assaltado, então não trouxe. Você vai me desculpar. De outra vez eu vou me preparar para lhe dar um dinheiro. Ele achou graça, colocou algo na minha barriga, disse, eu vou matar você. Eu digo, ai, quem dera. Se você me matasse, é uma maravilha. Porque viver num mundo em que você, que podia ser meu neto, ainda pensa em matar, não merece eu me preocupar. Mas como você não é capaz de matar, eu sei, você deve estar com fome, deve estar com problema. Você quer ser meu sobrinho? Aí abracei o bandido. O bandido subiu e disse assim, cara, você é diferente, não é? Eu digo, nós dois somos diferentes, mas eu gosto muito de você. E vamos construir um mundo novo? Pois bem, ele hoje está trabalhando comigo. Há um traficante de drogas na cidade do Salvador, porque nós temos o movimento Você é a Paz, ele mandava em determinado bairro. Então eu fiz uma carta para ele. Olha, eu vou visitar seu bairro e você vai me deixar entrar. Eu necessito lhe dar uma mensagem. Ele disse que não seja contra a droga. Eu digo, não, em absoluto não é contra a droga, é a favor da saúde. E ele deixou, foi, ouviu,
depois veio me abraçar e eu levei para a Mansão do Canil. Ele hoje é nosso funcionário. Então está faltando esse amor para criarmos a grande lei da missão do Brasil. Não adianta a profecia se nós, os espíritas, produzirmos de maneira inadequada. A Patrícia Reis Buzini está dizendo, maravilhoso. Aliás, a Patrícia está aqui com o Fabiano Buzini assistindo conosco essa entrevista. Tem também o Marcos Souza dizendo, mesmo sendo de outra religião, adoro o Divaldo e sua infinita capacidade de amar. Esse é o objetivo da nossa palestra, da entrevista de agora, não é, Divaldo? É verdade. Muita gente participando, mas infelizmente nós não temos tempo para falar o nome de todo mundo e nem para responder as perguntas de todo mundo. Gostaria que o senhor falasse com cada um e com todos os internautas ao mesmo tempo, que pararam por alguns instantes para assistir o senhor falar mais uma vez. Eu diria como Gandhi, se o único homem atingir a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Gandhi amou tanto que libertou 800 milhões de indianos e paquistaneses do Império Britânico. Foi assassinado. O que importa? Importa que ele deixou uma mensagem de paz, que nós possamos amar, que nós possamos distribuir ternura. Todas as criaturas humanas, animais, vegetais, necessitam de ternura. A nossa mensagem é essa: ame. Quem ama é feliz. Quem deseja ser amado é criança ferida, é criança psicológica. Então me recordo de Jesus, bem-aventurados todos aqueles que têm sede da verdade e do bem. E deixo para os nossos queridos internautas uma mensagem que você é o mundo. Mude dentro de você e o mundo será mudado. Quero agradecer a nossa excelente entrevistadora. Quero agradecer ao Diário da Região pela oportunidade que me concede de poder abraçar tantas almas queridas e pedir a Deus que a todos nos abençoe. Muito obrigado. O que você imaginar vender, aqui você vende. Classe Tudo Diário da Região. O maior jornal da região, agora com classificados online para você vender tudo. Seus serviços, automóveis, imóveis e muito mais. O seu anúncio do Classe Tudo vai para o Diário Impresso e sua chance de vender também. Acesse agora classetudodiariodaregião.com.br ou ligue e anuncie.